Boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente recebe vocês para mais esse dia da terceira semana de Cultura e Pensamento Judaico do Rio Grande do Norte. O evento está sendo realizado com o apoio da Confederação Nacional Israelita do Brasil. Gostaria de desejar boa tarde e cumprimentar todos que estão assistindo agora, simultaneamente, e também quem vai assistir posteriormente a gravação deste evento. Hoje a gente vai conversar com o Nelson Rosenbaum. Formalmente, a apresentação dele ele frequentou o Shomer Hatzair em São Paulo e depois o Irdut Rabbonim, que hoje é o atual Rabbonim Dror, movimento juvenil judaico. Foi madrir do Mahon Le Madrichim, estudou educação na universidade e trabalhou como Hazak de grupos no México e no Brasil, na agência judaica pelo programa educativo Etgar. Possui cursos de Moré Derer, guia turístico, guiou Kivutzot das escolas de São Paulo, Shinat, Has-Sharab e Tapuz. Assim como foi guia do primeiro grupo de jovens brasileiros em Praga, foi Sheliach comunitário para a Venezuela no campo de educação não formal, sendo responsável pelas Tinuot e responsável pelo projeto Taglit na Venezuela. Possui cursos de Shornut para guiar na Polônia, tendo guiado grupos do Lizen e do Shnat do Hashomer na Polônia. Essa é a apresentação formal, mas a minha apresentação é de um grande parceiro do nosso Shomer aqui no Rio Grande do Norte, que veio depois do Rafael, desde que chegou aqui, está nos auxiliando na implantação desse projeto, que é um sonho da nossa comunidade e agora se concretiza. Seja muito bem-vindo, Nelson. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, Luan. Um prazer enorme estar aqui. Pronto, posso passar a palavra agora para você, você pode iniciar a sua fala. Ok, então vamos lá. Muito obrigado, Luan, muito obrigado, Flávio Hebron, presidente do Centro Israelita do Rio Grande do Norte. É realmente para mim um privilégio, um prazer, uma honra estar aqui. E há mais ou menos um mês e meio atrás, Flávio me ligou perguntando se eu queria dar alguma palestra. E se eu podia dar, naquele momento eu disse que sim, não imaginava sobre o que era uma semana tão importante. No final, a gente acabou combinando de que sim, e eu vou passar para vocês o resultado desse telefonema. Aqui a gente tem, então, o que foi que a gente, no final, combinou, que foi o assunto sobre movimentos juvenis, educação judaica, no caso não formal, e Shomer Hatzair. Realmente parece muita coisa junta e vamos ver como a gente vai conseguir, nesse tempo, chegar a entender tudo isso. Muito bem. O que são, então, movimentos juvenis? Os movimentos juvenis começam no final do século XIX, onde eles se juntam contra a burguesia e depois da Revolução Industrial, inclusive, eles têm ideias de voltar à natureza, a volta ao romantismo, aos livros, e dentro desses movimentos, nem todos os judeus vão ser aceitos, e é o que a gente vai ver na formação depois de grupos juvenis judaicos. Quem são esses movimentos juvenis, então? São organizações que, através da educação não formal, passam seus conteúdos e também seus valores. Os jovens interagindo entre si decidem o direcionamento, o kivun, ou seja, o lugar para onde eles estão querendo chegar, seus objetivos. Isso é uma decisão interna deles. As atividades são baseadas nos valores da educação não formal, por exemplo, a autonomia dos jovens do mundo adulto e um compromisso com as ideias e com o próprio movimento e com os valores do próprio movimento. Ok, então,
O que é essa história de educação não formal? Se a gente falou tanto de educação não formal, movimentos juvenis baseados na educação não formal, pedi ajuda ao professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, eu fui buscar sua ajuda lá na internet, um grande sociólogo, realmente um professor que eu respeito muito, e ele vai dizer que a educação não formal é uma corrente pedagógica que se desenvolveu em organizações juvenis e extracurriculares. No seu tempo livre, os jovens decidem, por iniciativa própria e livre-arbítrio, participar nessas atividades. Fundamental, a gente está falando do seu tempo livre, as pessoas agora estão se dedicando a participar em um movimento. Desde então, a gente vai ver que vão aparecer diferentes linhas dentro dessa mesma educação não formal. A gente tem educação social, educação comunitária, educação para lazer, educação complementária, tudo isso fazendo parte da mesma ideia da educação não formal. A palestra que vocês estão escutando está baseada principalmente em 2 textos. Um que vem do livro Juventude, o Código Não Formal, que dentro do ano de 1997, do mesmo professor Leuven Kana, que no ano 2000 vai tirar parte dos seus estudos e escrever um artigo chamado Rumo à Teoria da Educação Não Formal e suas implicações na juventude. Outra parte e junto, ou seja, vai ser uma junção entre esses dois, é Força e Coragem, a Shomer Hatzair Rio, 70 anos de história e memória, que foi editado no ano 2018, e foi escrito por um historiador chamado André de Lemos Freixo, um excelente livro. Eu acabo de ler, inclusive li ele para me preparar. A gente ainda tem alguns exemplares, e se alguém tiver interesse, está aqui o e-mail o presidente do CCMA, do Centro Cultural Mordechai Levitch, aqui no Rio, que com muito prazer pode mandar para vocês, se vocês tiverem interesse. Vamos lá. O que Leuven Kana vai nos escrever? Ele vai escrever sobre 8 componentes dos códigos da educação não formal, eu vou chamar isso de dimensões. Assim me ensinaram, assim um grande professor também me ensinou, e eu fiquei com as dimensões, eu acho que é um excelente nome para tudo isso que a gente vai ver. Um deles é o voluntarismo, o multidimensional, modularismo, simbolismo pragmático, simetria, moratório, instrumentalismo expressivo e dualismo. Realmente, quando eu li isso tudo, soou bombástico, e a verdade é que vamos ver como que a gente vai fazer para vocês entenderem tudo isso dentro do que é a história do Shomer Hatzair. Então, vamos juntos fazer essa viagem pela história das dimensões da educação não formal e do Shomer Hatzair. 1913, Shomer Hatzair começa depois da junção de 2 grupos de jovens, 2 movimentos jovens, um chamado Hashomer, que é parte daqueles que não puderam entrar nos scouts poloneses e fizeram seu próprio grupo judaico, e outro, Agudat Tzorei Tzion, ambos na Polônia. Os Agudat Tzorei Tzion se juntavam para discutir e para ler juntos sobre o que estava acontecendo naquele tempo, que era as ideias de Theodor Herzl, o início do sionismo. Eles acreditavam que os jovens seriam a única força motora na prática desse ideal sionista. E aqui a gente chega à primeira das dimensões, ou das características, que seria o voluntarismo. Ou seja, esses jovens estão se reunindo juntos no mesmo movimento por livre-arbítrio e usando do seu tempo livre para estarem juntos. E por que tudo isso? Porque eles acreditam em alguma coisa. O compromisso deles é com os valores que eles juntos formaram nesse movimento. A gente tem aqui pessoas que estão, então, juntos por terem valores e um compromisso a esses valores em comum. É como hoje em dia. Se a gente vê por que os jovens vêm aqui também ao Shomer Hatzair, porque gostam. E com o tempo eles vão se identificando e vão criando esse compromisso com o que é realmente o Shomer Hatzair e suas bases, seus pilares e seus valores. Isso é fundamental e importante. Dentro do que a gente vai ter aqui, desses movimentos juvenis, eles vão ter principalmente o Shomer Hatzair. Agora, a gente vai estar falando na história, do Shomer Hatzair. Esses jovens vão ter sempre na sua mente a volta à natureza, educar para aliás, a volta à natureza não é simplesmente uma volta à natureza,
Eles acreditam na criação de um jovem judeu forte, orgulhoso, saudável no físico e também no espiritual. Educar para fazer aliar, como a gente está dizendo, essas características básicas, como já dizemos, que é jovens educando jovens, a sua própria autonomia do mundo adulto, seus acampamentos e saída na natureza, sua parte escáutica, e a gente tem aqui também a prática do esporte. Isso é fundamental porque eu peguei justo essa parte, porque tem uma coisa que para mim é muito importante, esse multidimensional, essa dimensão chamada multidimensional, ou inteligência múltipla, que Howard Gardner vai desenvolver, é uma coisa fundamental, ou seja, se tem jovens, crianças, que muitas vezes não vão bem em matemática, história, gramática, seja dentro daqueles marcos formais, muitas vezes eles são pessoas que não conseguem se desenvolver. Por outro lado, a gente tem, hoje em dia, no Shomer, não só essa parte das discussões e leituras de textos, e não tem aqui provas, e muito pelo contrário, tem a parte de dança. Antes da pandemia, a gente tinha, inclusive, um grupo de danças, uma leacá de danças, e toda essa parte de desenvolver a parte de danças, de música, de esportes, faz com que essas pessoas que não conseguem se sobressair nas salas de aula, em outros lugares, aqui eles tenham o seu lugar, aqui eles recebam o seu valor. E isso é fundamental e importante para dar a eles essa autoestima, um elemento que vai levar eles durante a vida inteira. Fundamental a criação dessa autoestima no jovem, para que ele possa, durante a sua vida, não ter suas caídas, e sim saber o seu próprio valor, principalmente quando ele é valorizado pelos outros. Muito bem, esses jovens loucos, vamos dizer assim, decidem fazer aliá, e em 1922 eles vão conseguir criar o primeiro kibbutz do Shomer HaTzair em Beit Alfa. É lógico que quando a gente fala hoje em dia, criar um kibbutz, a gente pensa assim, bom, juntaram jovens ali, fizeram um acampamento e saíram. Não é bem assim, naquela época o caminhão de Coca-Cola não passava uma vez por semana, não tinha os tratores com ar-condicionado, a região do encontro do Vale de Jezreel com o Vale do Rio Jordão, uma região quentíssima, todas as dificuldades, a água não era encanada, enfim, mas juntos eles decidiram fazer e realizar esse sonho, que é exatamente o que depois vai criar um dos kibbutzim importantes, que é Beit Alfa, que inclusive a gente vê aqui parte do que é o mosaico, que foi encontrada numa sinagoga do século IV depois de Cristo, essa parte do mosaico que está ali em Beit Alfa. Muito legal, se quiserem, um dia podem visitar, está aberto ao público. Muito bem, 1939 e 1945, a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter aqui uma época na qual o crescimento do Shomer HaTzair na Polônia era muito grande, e durante a época da Segunda Guerra Mundial, esses mesmos jovens vão ser os responsáveis, entre outras coisas, para a educação de outros jovens. Enfim, durante a Segunda Guerra Mundial, as escolas judaicas não existiam mais, e dentro do gueto eles faziam parte dessa educação judia e principalmente sionista. E é lógico que se a gente fala da Segunda Guerra Mundial, acho que não tem ninguém que ouviu falar sobre o levante do gueto de Varsóvia. Inclusive filmes foram feitos, e o grande líder, que é Mordechai Levitt, um dos membros do Shomer HaTzair, um jovem que conseguiu levar com ele outros jovens e resistir aos nazistas quase que um mês no gueto de Varsóvia, até no final caírem, o que teoricamente seria óbvio que eles não iam conseguir também ganhar do exército nazista. Por outro lado, em Israel, a gente vai ter os ingleses que estão aqui e os nazistas chegando pelo sul, quase que nas fronteiras já com o Egito. Os ingleses decidem fazer o que a gente chama da Brigada Yehudit, a Brigada Judaica, onde jovens judeus novamente, grande parte do Shomer HaTzair vai se voluntarizar e vão ser treinados como soldados pelos ingleses, caso os nazistas cheguem a Israel, para ser uma força a mais em combate a eles. Esses mesmos soldados, no final, vão fazer parte, entre outros, do grupo Palmach, que é Plugot HaMachatz,
Nessa época, quando os ingleses começam a se preparar para sair, a gente vai ter a formação da Haganah, do Lehi, do Etzel e também do Palmar, que seria também o que a tropa de elite, vamos dizer assim. Inclusive, o hino de Shomer HaTzair é o hino desse grupo chamado Palmar. Bom, termina a Segunda Guerra Mundial, Shomer HaTzair termina na Polônia, como também o judaísmo, e Israel passa a ser o centro de todo o movimento mundial. Por incrível que pareça, nesse mesmo momento, 1945, que começa a surgir também no Brasil o Shomer HaTzair. Provavelmente com a influência dos shomricos que saem da Polônia, mas também aqui os brasileiros que se identificam com toda essa característica do movimento juvenil sionista, judaico e socialista, e assim a gente começa já a escutar, no ano de 1947, numa revista chamada Onde Vamos, Mahanot, que acontecem em São Paulo. Por outro lado, no Rio, a gente vê que jovens se reúnem no ginásio hebreu brasileiro para estudar história, geografia e, inclusive, debates sobre o nacionalismo judeu. A Organização Sionista do Brasil decide fazer uma grande convenção nacional e é chamado os movimentos juvenis, ou seja, a gente vê aqui a importância deles em 1947, e o Shomer HaTzair acaba recebendo a formação, a responsabilidade para formar uma biblioteca científica sobre o sionismo. Seus encontros começam a ser também no Colégio Hebreu Brasileiro do Meir, e entre 24 e 29 de março de 1948, inauguram sua sede própria na Tijuca, na Rua Carlos de Vasconcelos. A gente vê aqui que várias coisas acontecem na vida desses jovens, ou seja, vários momentos e diferentes funções eles têm que exercer, e hoje em dia, se a gente fala sobre isso, a gente vai ver, entre outras coisas, vamos para os dias de hoje, para ficar mais claro esse modularismo, mas o que era o Shomer HaTzair antes da pandemia e o que é o Shomer HaTzair agora na pandemia. Ou seja, todas as funções que a gente tinha, funções laborais, vamos dizer, segundo aquelas circunstâncias, eram maravilhosas, só que agora a gente tem uma outra circunstância. Hoje a circunstância ela é online. Como que a gente faz para manter esses mesmos educandos, Hanich, ou Hanichá, ou Hanichim e Hanichot, online? É um grande desafio. Tudo isso vai desenvolver neles uma grande capacidade de improviso e um desenvolvimento da criatividade. E vocês vão me dizer, então, mas nas escolas a mesma coisa acontece. Sim, mas nas escolas os alunos são obrigados a assistirem a aula da professora. Aqui não. Como que esses jovens fazem para manter esses educandos, Hanichimot, na tela, passarem um bom tempo? É uma grande capacidade de improviso e criatividade que eles estão realmente desenvolvendo. Com o tempo, então, vamos voltar à nossa história. A gente aparece aqui uma nova dimensão e vai aparecer junto com também o desenvolvimento do Shomer, que é Hazak Vematz, que é o comprimento shomrico, o símbolo que a gente tem aqui, o brasão shomrico, que se eu começar agora a fazer a explicação, a gente não vai terminar a tempo, mas sem dúvida nenhuma a gente tem aqui detalhes importantes, e é lógico que a gente vê a Hultzak Hulá, que também tudo tem aqui um sentido, e é uma criação do simbolismo. Como que a gente pode entender isso? Se a gente for, hoje em dia, ver um filme de televisão dos americanos, um filme americano, em algum momento sempre aparece uma bandeira americana. Por quê? Porque eles gostam disso. Ou mesmo nós, o dia que a gente escuta o Atikva, ou vê a bandeira de Israel, isso mexe com a gente. São símbolos que a gente se identifica. Imaginem vocês hoje, os meninos no Shomer HaTzair, vendo seus madrichim e madrichot, com a Hultzak Hulá, eles falam, um dia eu também vou ter essa Hultzak. Ou seja, eles têm uma identidade, eles têm um sonho, isso diz alguma coisa. Esses jovens, quando se encontram em encontros mundiais, e todo mundo com a mesma Hultzak Hulá, com os mesmos símbolos, o mesmo comprimento, isso é uma interiorização de valores dentro de símbolos, que é uma coisa importantíssima, que eles crescem e adquirem
dentro dessa educação. Como funciona tudo isso? Aqui, realmente, eu não vou entrar em todos os detalhes, a gente tem aqui várias divisões, onde o azul mais escuro era como era antes, hoje em dia a gente já tem o desenvolvimento de outras comissões, a Masquerut, o secretário, Renor, que é educação, Gizbarut, que é a tesouraria, Vadat Shish, que é a comunidade, Latab Plus, que a gente também tem um cuidado com eles, Vadat Hutz, que seria o Ministério do Exterior, da nossa relação com os outros movimentos e a comunidade, o espaço seguro, fundamental, existe também uma preocupação, tudo isso é um espaço horizontal, e só na parte da educação a gente vê uma parte realmente que é vertical, onde está tudo ligado à parte de um processo que esse mesmo educando passa a ter ser educador, ou seja, Hanich ou Hanichá, educando, Madrich ou Madrichá, educador ou educadora, a Moatzá, que é um grupo de jovens que se formam para passar as atividades até a comissão de educação, e todos eles assim se reúnem. Fundamental, a gente tem aqui uma dimensão que é muito interessante, ou seja, mais que interessante, é fundamental dentro de todas essas dimensões, mas é essa relação simétrica, uma relação entre iguais. Ou seja, se há uma discussão aqui, não existe uma ordem, eu decido e você vai fazer. Não, esses jovens, quando tem alguma coisa tem que discutir. Ou seja, um tentando convencer o outro. Existem valores, existem discussões aqui, onde tudo isso, todo esse comportamento faz com que eles formem regras e normas aceitas. O respeito, a escutar, a como entrar numa conversa, são coisas que isso prepara qualquer um para uma vida posterior, e isso entre eles, e mesmo quando crianças, quando eles fazem também as suas reuniões, as suas atividades aqui no CAN, a gente vê isso, levante a mão para quando você quiser falar, escute, ou seja, são coisas que desde cedo eles vão escutando e a gente vai criando assim. E outra das dimensões aqui é o moratório, dentro de todas dos exemplos principalmente a ideia de você poder aprender nos seus erros e acertos, a gente, para vocês talvez entenderem que realmente não é tão simples, eu vou dar um exemplo da semana passada, que foi o que a gente teve uma atividade presencial, e a gente está começando a ter devagarzinho, onde a gente divide todos os espaços somente por uma futsal, um grupo deles, um teve de manhã e outro à tarde, e logo de manhã a gente teve um grupo de uma idade de 9 anos, onde a Moatzá, que são esses madrihimot, os madrihim e as madrihot, prepararam uma atividade de jogos, quebra-gelo, e no final se sentavam e brincavam e falavam, e discutiam como seria um ser perfeito, e se existiria um ser perfeito, um homem perfeito, uma mulher perfeita. E eles sentaram e discutiram, foi maravilhoso. Logo após, chegaram outros Hanihimot, e a mesma atividade foi feita. Só que não conseguiram terminar e discutir, porque no momento que era para fazer a discussão, todos queriam mais era correr, jogar bola. Essa mesma Moatzá, esses mesmos Madrihim e Madrihot, sentaram e viram que, por um lado, eles acertaram, no outro não. E aqui eles começaram a ver como que eles iam chegar aos seus objetivos e educar esses meninos de uma outra forma. Sem dúvida nenhuma, essa possibilidade de experimentar também diferentes funções dentro do movimento realmente muito, muito criador, ou seja, a gente vai ter assim pessoas que vão passar pelas diferentes funções, desde o início como madrih, até sendo mesmo secretário geral. Toda essa experiência é enriquecedora, e aqui dentro do livro, para a gente voltar um pouco e falar sobre a nossa história, a gente tem aqui o depoimento de Moisés Blatt. No livro que eu mostrei a vocês, Hazak Vemas, na página 123, 123, ele diz assim: o trabalho principal que o Shomer tinha era de educar via escotismo. As crianças pequenas no jardim, depois vinham os bogrim, os grandes. Sofim eram os escoteiros. E, em camadas sucessivas, iam se aproximando da ideia de Israel e kibbutz. Acampamentos, canções, passeios, briga com os pais, abandonar os estudos, ir para Israel, para o kibbutz, tudo isso.
Enfim, para que eu trago essa ideia? Que, na verdade, a gente vê aqui que muitas coisas acontecem. E eu peguei justo esse exemplo porque eu acho que aqui dá a sensação de como é rica essa vida e essa vivência dentro do movimento juvenil. E vai me servir para tentar explicar o que é o instrumentalismo expressivo, que são as atividades de satisfação imediata e também a largo prazo. Ou seja, vamos dar um exemplo de hoje em dia. Acabei de falar das atividades que tivemos no sábado aqui no Ken. É uma atividade que, terminando a atividade, tanto os educandos como os educadores, os Hanihimot e os Madrihimot, saem felizes. A coisa foi, terminou e pronto. Por outro lado, esses mesmos educadores passam um curso que os mesmos membros, um pouco mais velhos que eles, preparam para eles serem os próximos educadores. Ou seja, a gente está falando de jovens de 20 anos, mais ou menos, 19, 20, no máximo 21, que estão fazendo um programa para a formação de educadores, de Madrihimot, de Madrihim e Madrihot. Durante todo o ano, esses jovens discutem, aprendem, têm atividades para um ano depois ter essa grande possibilidade de ser um educador. E realmente é uma grande oportunidade de você educar, ou seja, é um privilégio. Somente aquele que teve essa experiência de ver uma criança e conseguir ver que você ensina e, ao mesmo tempo, você aprende com elas. É realmente uma coisa fabulosa. Porém, isso faz com que eles preparem uma coisa a largo prazo. E a largo prazo eles vão também ter prazer no que eles fizeram. Isso vai estimular eles a terem essas atividades também a largo prazo. Fora que vão fazer planejamentos um dia, quem sabe, na vida deles, no futuro, para projetos que também vão ser a largo prazo. E eles sabem como é essa a diferença, eles não vão buscar esse prazer imediato e sabem que no final também vão ter a gratificação desse trabalho. Bom, 1964, 1985, ditadura militar, a gente vai ter aqui uns novos desafios que vão acontecer dentro do Shomer HaTzair aqui no Rio de Janeiro e todo o Brasil. A gente vai ter aqui perseguições, existem bibliotecas nas quais livros naquela época que eram proibidos vão ter que ser retirados dos kelim, e aqui existe uma lenda interessantíssima que no Ken, num dos cantos da quadra, estão ali enterrados alguns livros que eram proibidos, que não conseguiram tirar naquela época, que acabaram enterrando. Tenho quase certeza que isso não existe, mas essa é a lenda, e a gente quer deixar essa lenda, porque a lenda vem nos ensinar também e deixar essa recordação dessas épocas, ou seja, aqueles valores que eles acreditavam naquela época que foi proibida continuam também ali, e toda parte do que seriam também as adaptações a essa nova realidade. Por outro lado, em Israel começam a ter grandes transformações, isso vai influenciar o Shomer HaTzair no mundo inteiro. 1967, a Guerra dos 6 Dias, a conquista do West Bank, da Cisjordânia, do Sinai, da faixa de Gaza, das colinas do Golan, toda essa, como agora Israel vai ter que cuidar de tudo isso, Jerusalém, que vai ser unificada, enfim, muitas coisas acontecem, posteriormente a guerra de Yom Kippur, e a queda do Partido Trabalhista em 77, a subida de Menachem Begin ao poder, a guerra do sul do Líbano, várias coisas acontecem durante esse tempo, e isso vai mexer bastante com todo o que seria a ideologia do Shomer HaTzair, não só em Israel, como no mundo inteiro. Esse mesmo final da Guerra Fria que faz com que se influenciasse a queda da ideia do grande socialismo, a perda progressiva da Aliyah como objetivo que a gente vai ter desde 1980 a 1990, é uma fase na qual, antes, se todos iam indiscutivelmente a Israel fazer Aliyah com um garim, todos juntos, agora a gente vai ver que começam a pingar, nem todos vão aos kibbutzim, os kibbutzim começam a ter uma crise econômica muito grande, gerações começam a deixar seu próprio lar, que hoje em dia já estão regressando, porque houve também uma transformação dentro do que é o sistema kibbutziano, a dificuldade
deles se manterem, faz com que os kibbutzim também não possam ajudar seus movimentos no mundo inteiro. Essa nova necessidade de adequar-se à nova realidade sem perder a essência vai causar grandes discussões. Porém, nesse ponto, eu quero terminar com a última dimensão, que seria o dualismo. Ou seja, a gente vê aqui como que esses jovens acabam por ter que se confrontar com duas situações. Por uma, eles sempre iam em grupo, faziam aliar em grupo, e de repente agora eles começam a pensar individualmente. Isso a gente também vê dentro do que é o próprio Ken e as próprias atividades de hoje em dia. Muitas vezes a gente tem competição individual, de corrida e de outras, que um é contra o outro. Por outro lado, a gente tem também atividades que são grupais, onde um tem que ajudar o outro. Viver essas duas situações em diferentes momentos é interessante, porque como jovem, como pequeno, você começa a entender como se comportar nessas diferentes situações, te dá uma flexibilidade, você acaba tendo a possibilidade de experimentar momentos que um dia vão ser relevantes nas situações que essa vida vai te trazer um dia. Porém, voltando à nossa história, a gente está já chegando nos anos 2000 e começa a época das Veidot. 2008 a gente vai ter a Veidat Mundial no Kibbutz Holit. E todos esses jovens se juntam e começam a discutir tudo o que aconteceu e como que hoje em dia a gente vai ver nossos pilares ideológicos, o sionismo, o socialismo, o judaísmo e o escotismo. Sem dúvida nenhuma, grandes discussões, os pilares sempre vão continuar sendo os pilares, é uma grande conclusão, e aparece uma outra palavra que é Agshama, que significa a autorrealização. Ou seja, se o sionismo um dia for fazer aliar, hoje em dia o sionismo não é somente fazer aliar, mas esse amor, essa relação ao Estado de Israel, que é o Estado do povo judeu, o socialismo como um valor de justiça social, o nosso judaísmo humanista. Esse escautismo hoje em dia é relacionado também com a ecologia, e tudo isso fazendo com que esse ser, acreditando nisso, ele vai ter uma autorrealização, sendo parte disso, que é a Agshama. 2013, mais uma Veidá, agora em Givat Haviva, já eram comemorações dos 100 anos de história, várias coisas foram faladas, inclusive a Agshama novamente, dois conceitos aparecem que são essenciais, o ativismo e, novamente, a autonomia juvenil. Novamente, a gente vê que esses mesmos jovens querem, de qualquer jeito, manter a sua identidade. 2017, a Veidá Mundial no Kibbutz Mishmar Emek, outra vez a gente volta com a Agshama e a gente vê que passa a ser, hoje em dia, uma coisa importante. Dentro do que vai ser a Agshama, a gente vai construir essa comunidade shômrica mundial, onde todos nós queremos nos realizar e temos uma coisa em comum, que é essa comunidade shômrica. Autonomia juvenil, novamente, conceito central, e aqui a gente vai chegar no que é a realização do Tikkun Adam, ou seja, ter um homem melhor, Tikkun Olam, ter um mundo melhor, e principalmente a Arvut Hadadit, que é a responsabilidade mútua entre nós. Como a gente também começou tarde, não quero tomar muito tempo, porque hoje também é Shabbat, mas concluindo, seu dinamismo, que seria o nosso dinamismo do Shomer Hatzair, prova sua clareza de atualização nos tempos, mas sempre mantendo os nossos valores. O Shomer Hatzair e estes jovens que viraram adultos são e serão sempre o maior educador judaico sionista, na minha opinião, seja nas comunidades da diáspora ou seja mesmo em Israel, formando jovens conscientes, críticos e ativistas nos valores sionistas, judaicos e socialistas no sentido de justiça social. Acima de tudo, nós nos esforçamos para formar pessoas felizes e que sejam realizadoras de seus valores e sonhos, que sejam makshimim, que tenham sua agshama. Na minha opinião pessoal, e aqui eu quero frisar que essa é a minha opinião pessoal, a educação não formal é a educação do século XXI. Em algum momento, nós vamos chegar à conclusão, e a humanidade vai chegar também à conclusão, que é muito mais importante formar pessoas do que informá-las. A informação hoje em dia está
na internet. Formar pessoas, bons cidadãos e boas pessoas, esse será nosso grande desafio. Hoje em dia nós somos 40 CNIM no mundo inteiro, 26 países, 8 no Brasil e 150 centros de atividades em Israel. Esse é mais ou menos o Shomer Hatzair e todo o que a gente tenta passar para ter um mundo melhor. Hazak Vematz. Mas, na verdade, eu preparei aqui um último slide e eu acho que eu tenho ainda mais 2 ou 3 minutos. E eu quero terminar com talvez algumas coisas que eu tenha insinuado, mas eu tenho certeza que, vendo isso e lendo isso, pessoas que pesquisaram e chegaram à mesma conclusão que nós chegamos, eu acho que eles serão, quem sabe, o norte de muitos de vocês que estão me escutando. E são aqui acadêmicos que escreveram o seguinte, e os seus nomes se encontram lá embaixo. Estudos observam benefícios significativos na participação dos jovens em ambientes de educação não formal, tais como aquisição e capacitação de habilidades pessoais, desenvolver diversas habilidades para a vida, potencializar o sentido de pertença pessoal, social e nacional, melhorar a autoexpressão usando inteligências múltiplas e aumentar a capacidade de alcançar e ter sucesso em diferentes áreas, criando amizades, criando um encontro entre diferentes pessoas. O impacto positivo ocorre quando a participação em estruturas de educação não formal é constante e contínua. A todos vocês, um Shabbat Shalom.